Então o processo de estagiário ainda continua? Continua. Ainda temos estagiários, a gente tem estagiários muito bons aqui. Só experiências boas. A maioria das pessoas que a gente contratou foram estagiários da Super. E logo quando você chegou, você já tinha essa pretensão de se tornar editor um dia, uma coisa assim? Ou você foi uma coisa que foi se apaixonando pela Super? Eu sempre fui apaixonada pela Super. Ah, Na você já era verdade, leitora antes, né? Sim, desde muito pequena. Mas enfim, eu sou leitora desde sempre, sou nerd desde sempre e eu já trabalhava com ciência especificamente. Foi por isso que eles me chamaram. Porque eles precisavam de alguém rápido, que conseguisse vir para o site. No dia do site a gente lê muito artigo científico, trabalha com pesquisa, sempre no objetivo de fazer tradução, né? De traduzir para um público bem amplo, de uma forma bem simples. Mas para você conseguir traduzir, primeiro você precisa entender. Então muitas vezes a gente passa muito tempo estudando. E não é uma coisa que você precisa saber para entrar na Super, mas você precisa aprender a aprender. Eu acho que é a coisa principal que todo mundo que está aqui teve que fazer em algum momento. Aprender a aprender. Coisas que você nunca ouviu falar. Você tem que entender que você nunca vai ser tão bom quanto um especialista, mas você precisa ser um... Desculpa, posso? Pode. Um puta generalista. E pra isso você tem alguns truques, você tem algumas habilidades que você vai desenvolvendo a ponto de um dia você estar escrevendo sobre física quântica, outro dia sobre Game of Thrones, porque não dá pra não escrever sobre Game of Thrones. Sim, isso que eu ia te perguntar sobre como é o processo da pautagem, assim, porque a Super a gente vê que tem assuntos dos mais diversos, né? Que nem você falou, tem equação de buraco negro e também tem Game of Thrones, tem esses assuntos mais pro público nerd, de série, e também tem os mais da ciência possível, mais aprofundados. Então tem um pouco de você desenvolver o que você mais gosta de fazer, porque isso significa que você vai acompanhar aquilo. Outra coisa que dentro da Super a gente tem como característica são os infográficos. Então você pensar as coisas em termos de dados, de histórico de dados, também é legal. Então você aprende a pensar, tipo, como é que eu posso organizar essa informação? É um textão, é um mapa, ou é um infográfico quantitativo mesmo, que as coisas são vistas em blocos. Então tem isso. A gente acaba pautando, a gente tem muitos sites que somados dão um perfil parecido com a gente. Então tem algumas notícias de ciência mais light, que a gente está sempre olhando para ver o que está acontecendo, e a gente fica de olho principalmente em referências de fora. Se já chegou aqui, e é um assunto que chegou aqui e foi pautado por um portal mais geral, portal de notícias tipo G1, dificilmente ele vai estar dentro do que a gente faz. Porque a gente tenta dar ou contornar a notícia em si, a gente tenta dar uma notícia mais de contexto do que o fato em si. O veículo precisa fazer isso, o veículo precisa ser o primeiro a dar, precisa dar a novidade, eles têm essa coisa da novidade, a gente tem mais essa coisa do contexto e da simplicidade de linguagem. Então, mas entrando nesse ponto aí, o que exatamente a Super faz? Porque a Super é jornalismo, a Super é informação, a Super é entretenimento, o que é a Super? A Super certamente é jornalismo, mas é um jornalismo especializado. A gente faz principalmente jornalismo de ciência, a gente faz também de cultura, porque são coisas que a gente gosta, mas se a gente tivesse que selecionar, a gente fala de ciência, tecnologia e saúde, em primeiro lugar. Depois a gente fala de história e depois a gente fala de cultura. Porque muitas vezes cultura vai puxar um pouco por história, que vai puxar um pouco por ciência e etc. Então a gente fala de Game of Thrones, a gente teve uma capa de Game of Thrones. Não é uma capa sobre quanto foi pago, como se fazem as roupas, etc, etc. É uma capa de mitologia nórdica. Quais são as origens históricas, as partes reais e as partes mitológicas que deram origem a Game of Thrones. A gente vai fazer uma matéria agora sobre a simbologia dos White Walkers. Tem proporção áurea, que é matemática. Então, tem tudo isso. A Super, ela acaba entrando quando existe esse tipo de intersecção entre os diferentes conteúdos. Eu acho que esse é o ponto da Super. A Super é online agora? Ela é mais online? Ela é mais banca? Como é que é? Qual a principal? A gente não deixa de fazer nenhum dos dois, gente. Desde o começo ali, tá, as pessoas têm que... Quem está participando tem que imaginar como é que isso daí vai ficar no digital. Quando vocês vão sentar para pensar na Super do próximo mês, tem essa divisão? Não, essa matéria que vai para online. Não, essa matéria que vai para física. Então tem essa divisão. A gente sempre pensa ali as matérias mais profundas para o impresso e as matérias mais rápidas para online. Só que tudo acaba, in the end, ali tal, tudo vai para online e se retroalimenta. Qual que seria essa ideia da Super, essa plástica da Super, vamos colocar assim? A pergunta é ótima. A gente vai colocando, assim, falando como quem foi estagiário, os meus primeiros textos, a crítica era justamente essa. Tá legal, tá bem apurado, mas tipo, não tá simples como a Super, não tá bem humorado como a Super, tá travado. Não vai ter um manual de como fazer a Super. Então, a cultura da revista é passada através das pessoas, e através das pessoas que estiveram aqui, que foram passando, tipo...
É uma coisa que você vê ali, tá, que vem ali de, que vamos dizer que vem de 30 anos, assim, tá? Claro que vem evoluindo, tudo evolui, né? Tá? A humanidade evolui, né? Mas que isso é muito passado de pessoa para pessoa.